estarmos na casa do Pai, um pouco frio, poucos irmãos, mas a presença de Deus encontra aqui em nosso meio. A palavra de Deus sempre nos fala, onde se encontram 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Estamos em mais números para a glória de Deus. Gostaria de convidar a igreja para estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que Jesus foi comido, grande multidão o seguia, e comprimindo certa mulher que havia 12 anos, tinha uma hemorragia e que havia padecido muito, a mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua orla. E dizia a ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Somente até aqui. Glória a Deus. Se tão somente tocar em Jesus. Nós vivemos em um tempo que o desânimo espiritual, que as lutas espirituais, na maioria das vezes, têm nos atrapalhado em tocar em Jesus. Essa mulher, ela tinha uma multidão em sua frente. Ela tinha uma multidão de pessoas atrapalhando que ela chegasse até Jesus. E hoje, nós temos multidões de ocupações, multidão de problemas, correria do dia a dia, multidão de bênçãos que não são bênçãos, porque nos atrapalham a se chegar a Deus, nos atrapalham a sentir a presença de Deus. E eu pergunto para a igreja nessa noite: qual é a multidão que tem te atrapalhado? Qual é a multidão que tem te atrapalhado a se achegar a Jesus? Qual é a multidão de problema que tem te distanciado de Deus? Será que o problema que tem te distanciado você de Deus é o seu emprego, que te faz deixar de congregar, que te atrapalha a orar, que te faz se afastar de Deus? E uma coisa eu posso dizer para você: que se esse emprego, se isso que você está vivendo agora tem te afastado de Deus, eu te falo que isso não faz parte da vontade do Criador. Porque para chegar a Deus é necessário que você tenha certeza daquilo que você quer. A palavra do Senhor nos fala que diante de nós, Deus ele nos coloca bênção e maldição. O que seria maldição, como eu já falei? Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te impede de se chegar a Deus. Porém, as bênçãos do Senhor, eu posso falar para você, isso não te atrapalha a se chegar a Deus. Aleluia. Essa multidão de problemas não é de Deus, mas nós temos que passar por essa multidão. Nós temos que enfrentar esse problema que muitas vezes tem nos afastado de Deus e nos impede de tocar em Deus. Muitos dizem que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Muitos dizem que no final dos tempos os cristãos se tornariam
diante da presença de Deus? Sim, a palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriaria, mas a palavra de Deus nos fala também que o Senhor é aquele que tem estado ao nosso lado, que o Espírito Santo de Deus desceria sobre aquele cujo qual se colocasse na presença do Senhor. Essa é a esperança da igreja. Quando a palavra de Deus fala muitos, que o amor de muitos se esfriaria, a palavra de Deus também está falando que não é todos. Muitos não é todos. É uma pequena parcela. Agora a outra parcela, a outra parte da igreja, é aquela que vive o milagre de Deus, que vive a presença do Senhor todos os dias. Sabe o que é viver os milagres do Senhor sobre a tua vida todos os dias? Porque a palavra do Senhor fala assim, que esses sinais seguiriam aqueles que crerem. E quantos hoje podem dizer que creem no Senhor, creem no milagre do Senhor, no Deus que ainda cura, no Deus que abre portas, no Deus que derrama poder e dons espirituais sobre a tua igreja? Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu aprendi. Eu não aceito viver uma fé morta. Eu não aceito viver uma fé que eu não posso tocar em Jesus. Mas pastor, eu não venho à igreja, eu sinto a presença de Jesus. Sentir a presença de Jesus é uma coisa. Agora você tocar em Jesus, para que Ele possa olhar para você e falar assim, eis que de mim saiu virtude, alguém me tocou diferente, todos estavam perto de Jesus, mas alguém tocou em Jesus diferente. Sabe o que é tocar diferente em Jesus? Que eu posso falar para você nesta noite? É tocar de uma forma cujo qual o Senhor vai sentir o seu amor por Ele, vai sentir que você quer mais de Deus. Isso é tocar em Jesus diferente. Não é tocar como os outros dizem que toca, que somente querem sentir a presença de Deus, ou vem aqui à igreja como um banco, pedir um empréstimo, pedir um favor, ou sacar algum dinheiro. Não! Quem toca em Jesus diferente é aquele que quer mais de Deus, não mais o material, mas sentir a vida espiritual transformada, ter uma vida completamente diferente diante do Senhor. Não é qualquer vida, é uma vida que você pode olhar e falar assim, eu tenho uma vida plena com Deus, eu tenho uma vida grandiosa diante de Deus, porque o Senhor é comigo. Tocar em Jesus diferente, viver o Evangelho diferente, não é ter uma fé morta, é ter uma fé vivificada em Cristo Jesus. E uma fé que espera Jesus voltar agora. Quando Jesus estava ali, sabe, no capítulo 1 de Atos, que eles perguntam a Jesus, Senhor, restaurarás tu a esse tempo? Jesus ele não responde isso que eles perguntam. Sabe por que Jesus não responde? Ele falou assim, somente só cabe ao Pai saber a hora e o momento. Porque se Jesus falasse para ele, olha, eu vou vir em 2024, 2025, os discípulos falaram assim, então eu vou curtir a minha vida. Eles eram pescadores, né? Eu vou pescar mais um pouquinho, sabe? Eu vou, sabe, curtir a minha família mais um pouquinho. Depois, quando eu estiver velhinho, aí eu vou fazer a obra de Deus. Tem pessoas vivendo dessa forma, achando que Jesus não está voltando. Serão como as 5 loucas da igreja. Não estavam preparadas, não tinha sentido de azeite, ou seja, sentido da presença de Deus, não tinha sentido, sabe, do Espírito Santo de Deus, não tinha sentido do poder de Deus.
E quando vem o noivo, elas estão despreparadas. E elas têm que pedir a quem, sabe, está preparado, aquela pessoa que, ô irmão, ô irmã, ora por mim, porque estão com um cântaro vazio, estão sem azeite. A mesma fé que uma irmã tem, o outro tem, a mesma fé que o pastor tem, você também tem essa fé. Você pode orar por si próprio, você pode orar pelo seu filho, pela sua esposa, e o milagre acontecer. Sabe por quê? O intermediário entre você e Deus não é mais uma pessoa, não é um pastor, não é um sacerdote. O intermediário entre você é Jesus, o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Entre você e Deus. Porque isso fala assim: tudo o que pedires em meu nome vos será concedido. Não é no nome do pastor, não é no irmão que está ali na porta, não é no nome da irmã que rege, não é no nome do músico, é no nome de Jesus. Sabe o que Jesus responde para os discípulos? Quando eles perguntam, eles falam: somente cabe ao Pai. Eles falam assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder. A palavra do Senhor nos fala que passou-se os dias, 10 dias mais ou menos, e os discípulos estavam fazendo o quê? Curtindo a vida. Estavam falando assim: vou curtir, isso vai demorar, essa promessa de Jesus vai demorar muito. Não, os discípulos, a igreja do Senhor, estava orando a Deus, clamando, todos juntos em comunhão. E a palavra do Senhor fala que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles foram cheios do poder de Deus. E a palavra do Senhor fala assim que até a sombra de Pedro curava. E Jesus, Pedro, ele olha para aquele paralítico diante do templo e fala assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas eu tenho contigo. Levanta e anda. Quantos são os que estão à porta da igreja? Quantos que estão assentados na igreja e são paralíticos? Não conseguem viver o milagre do Senhor, esperando coisas de homens, esperando milagres e vivendo milagres de outras pessoas, mas não conseguem vivenciar o seu próprio milagre, não conseguem tocar em Jesus, como aquela mulher. E a palavra do Senhor nos fala que ela foi curada para a glória de Deus. Para a glória de Deus, ela foi curada. Sabe por que ela foi curada? Porque ela tocou em Jesus diferente. Ela tocou de forma extraordinária. Não foi de qualquer jeito. Quantos são aqueles que querem tocar em Jesus de qualquer jeito? Quantos são aqueles que oferecem a Deus ofertas estranhas, que Deus não recebe? Quantos são aqueles que querem receber algo de Deus e vivem uma vida pecaminosa, vivem uma vida miserável de pecado e não conseguem tocar em Jesus, porque não querem transformação, não querem tocar em Jesus diferente. Que nós nessa noite possamos refletir sobre essa palavra e que você nessa noite, no seu lar, na sua casa, toque em Jesus diferente. Amém? Amém? Glória a Deus.